Você já parou para pensar na real possibilidade do nome de Jair Messias Bolsonaro estar estampado nas urnas eletrônicas nas eleições de 2026? Pois é, meu pequeno gafanhoto. Ontem, o Valdemar da Costa Neto quase matou o meio Brasil do infarto agudo do miocárdio coletivo, quando veio a público dizer que algo poderia mudar na situação tanto jurídica quanto eleitoral de Jair Messias Bolsonaro. E aí, depois que as tias do Zap se recuperaram do susto, um monte de gente veio no meu inbox. Valéria, o que é isso? Você sabe o que está acontecendo? Sim, sabemos o que está acontecendo. Vou contar tudo para vocês. É possível? É possível. Spoiler. Teremos empecilhos pelo meio do caminho? Ah, teremos. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo, tintim por tintim, nessa edição. Eu também vou te contar que tem um monte de político falando a asneira de Flávio Bolsonaro sobre ele ter ido aos Estados Unidos. Claro que se tratam de presidenciáveis tentando hype de sinal trocado. E vocês sabiam que ameaçaram Cleitinho também? Gente, esse pessoal de Minas está me saindo melhor que a encomenda. Ah, e tem a nova pesquisa, GERP. Eu não sei se é GERP ou é GERP. Eu não sei, vou falar GERP, tá? Se eu estiver errada, me corrijam aí nos comentários. Deu Flávio Bolsonaro de primeiro em tudo quanto é instância, tá? Mas a GERP testou um monte de outros nomes. Eu só vou dizer para esse pessoal dos sapatênis, esquece, fi. Para de ficar tentando outro sobrenome que não o Bolsonaro. Sabe por quê? O filho do pai tá estourado. Esquece. E antes de ir para a pauta, eu vou pedir para você deixar aquele like maroto. Essa é a forma de você dizer para a plataforma que o vídeo é importante, que as pautas são ótimas e que elas têm que chegar ao maior número de pessoas possível. Vamos lá? 3, 2, 1, dedinho no like. E agora sim, bora para a pauta que você também vai quase morrer do coração junto com essa novidade de Valdemar da Costa Neto. Haja saúde. O senhor Ronaldo Caiado está falando cada besteira a respeito da ação, né, da missão de Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que chega a dar raiva, gente. Já falou que Flávio é inepto, já falou que Flávio não defendeu o Brasil das tarifas, não pediu para derrubar a tarifa. Olha, um nojo. O que esse cara está tentando? Ele está tentando entrar no hype contrário, pegar quem é contra Flávio Bolsonaro e acenar, falar: oi, gente, tudo bem? Você aí que é contra Flávio Bolsonaro? Olha o meu argumento, eu também sou. Só que isso não está resolvendo nada, porque o nome dele também foi testado na pesquisa de GERP que saiu ontem e pim. Cala a boca, Caiado. Agora, em todos os argumentos dele, eu deixei o seguinte comentário. É esse cara que tem fama de se preocupar com o agronegócio de Goiás? Ah, toma vergonha na cara, ô palhaço. E olha só o que Eduardo Bolsonaro falou ontem lá no X. Ele apresentou um gráfico quando a aprovação de Lula subiu em julho, mês que os Estados Unidos tarifou o Brasil. E ele fala, como a corrida eleitoral está disputada entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula torce para a aplicação de novas tarifas, o que ele imagina lhe dará a chance de mentir e emplacar a narrativa de que Flávio pediu a Donald Trump para tarifar o Brasil quando ocorreu justamente o contrário. As chances de tarifas são reais, pois elas vêm sugeridas pelo USTR, órgão técnico não político, e sua fundamentação é baseada nas condutas do governo Lula e STF morais de principalmente censura, falta de combate à corrupção, desmatamento, violação de propriedade intelectual, que é a famosa pirataria, e falta de combate ao trabalho análogo à escravidão. Na audiência de ontem, continua Eduardo, Flávio foi diferenciado, pois os representantes de sindicatos e entidades empresariais, via de regra, expuseram argumentos técnicos que são tão verdadeiros como já conhecidos e quase sempre culminavam em é preciso abrir um canal bilateral de diálogo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos para se resolver os conflitos. Ora, é justamente este canal que Lula fecha propositalmente. Na audiência, essa conduta do PT ficou ainda mais escancarada, com o não envio de sequer um único representante do governo Lula à audiência que trata das tarifas, pauta que ele sempre afirma ser importantíssima, mas não mandou nenhum representante. O que estaria fazendo de mais importante o presidente da Apex, por exemplo? O ministro da Indústria e Comércio, ou qualquer outro aspone internacional desse governo? Nem as agendas eles divulgaram, talvez para evitar mesmo esse constrangimento. Assim, Flávio consagra-se como um estadista legitimamente preocupado com os anseios dos brasileiros. Ele não perguntou na bancada de expoentes qual seria a cor partidária de cada um deles.
Ainda por cima, Flávio de última hora adiou seu retorno ao Brasil, cancelando o evento marcado em Pernambuco, pois o evento estava lindo, mas não vai faltar oportunidade, para participar de mais reuniões e bastidores com autoridades americanas visando a não tarifação do Brasil. Se essas tarifas não forem aplicadas, o motivo tem nome e sobrenome, Flávio Bolsonaro. E aqui ele mostra o gráfico de quando foram aplicadas as tarifas americanas. Olha como a linha de preferência de voto, né, de intenção de voto, subiu para Luiz Inácio. Por quê? Porque muita gente ainda acredita na pataquada de que o Yankee malvadão e só quem pode nos salvar dele é um governo revolucionário. É isso. E se eu não me engano, acho que foi no Poder 360 que um comentarista estava lá falando: ai, Lula e Alexandre de Moraes nunca pediram aos Estados Unidos para taxarem o Brasil, como fez o Eduardo Bolsonaro. Gente, isso é mentira. Eduardo Bolsonaro nunca pediu aos Estados Unidos para taxar o Brasil. Eduardo Bolsonaro pediu sanções alexandrinas, não sanções tarifárias. Não é? Então tá. Isto posto, a gente chega no que quase derrubou o Brasil ontem. Pense nas tias do Zap, as vó do Zap, os tios do churrasco, tudo passando mal depois desse pronunciamento de Valdemar da Costa Neto. Vamos conferir. Depende deles, depende do Supremo. Isso depende muito do Supremo. O que eu disse de importante que nesses 20 dias aí, pode acontecer, é ele ter uma reaproximação, vou trabalhar muito nisso, da Michelle Bolsonaro. Quando o Lula estava preso 580 dias, você imaginava que ele fosse ser candidato à presidência da República? Tudo pode acontecer. Então você está em trabalho com a possibilidade do Bolsonaro ser presidente. E quem deu esse direito pro Lula? O ministro Fachin, que é um homem de bem, que é um homem de respeito. Ai, meu Deus! Foi isso mesmo que você ouviu, tá? O Valdemar da Costa Neto tá levantando a possibilidade de o Edson Fachin liberar Bolsonaro da mesma forma que liberou Lula, porque afinal de contas Edson Fachin é de esquerda, mas é um homem de bem. Eu não vou xingar palavrão, não vou, em respeito a vocês. Mas duas coisas que eu não entendi. O Edson Fachin que vai fazer isso, não sei. A dona Michelle Bolsonaro tem a ver o que com isso? Por que ele citou a dona Michelle Bolsonaro? Ai, porque talvez a Michelle se aproxime novamente. Eu não entendi, não. Mas o que todo mundo entendeu? Que talvez a situação de Jair Bolsonaro mude e, tal qual aconteceu com Luiz Inácio, que estava preso e foi parar com o nome nas urnas, Jair Bolsonaro também, que está preso, talvez possa parar com o nome nas urnas. Mas o que disso tem realidade? Vem comigo que eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos para o portal do Cláudio Dantas. Este jornalista que está fazendo um trabalho magnífico, mas eu não esqueci o que ele fez em vários verões passados. Mas, enfim, vou ler a matéria para vocês, porque o Cláudio Dantas falou direitinho sobre isso. Eu vou trazer só mais alguns detalhes. Bem, ele cita, né, que o Valdemar da Costa Neto afirmou nessa quarta-feira, dia 8, que o cenário político pode mudar por uma reviravolta nas próximas semanas durante o evento promovido pelo Movimento Brasil Competitivo lá em Brasília, que foi o evento que vocês viram ele falar agora no vídeo. Ele citou a revisão criminal apresentada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF e disse esperar novidades em 15, 20 dias. Valdemar declarou que o Brasil não vai ficar como está e sugeriu que o recurso protocolado pela defesa de Bolsonaro poderá ter desdobramentos em breve. Segundo o presidente do PL, a ação foi distribuída ao ministro Cássio Nunes Marques. Com revisão de quem? Com revisão de André Mendonça. Eu não sei por que ele falou do Fachin, tá? Se foi distribuído para o Cássio e se a revisão é de André Mendonça, eu não tenho o que Edson Fachin fazer. A não ser que Edson Fachin queira dar uma de louco, de homem não bom, como falou Valdemar da Costa Neto, e interfira na decisão de Cássio Nunes. Agora, para vocês entenderem melhor do que se trata, olha só. Em 15, 20 dias, no dia 25 de julho, está marcada a convenção do PL para definição do candidato à presidência. Senhores, vocês já imaginaram se existe uma reviravolta realmente com o nome de Jair Bolsonaro e além de livre, ele volta a estar elegível? Porque é isso que tem que acontecer, tá? Se ele for livre, se ele for liberado, ele tem que estar elegível, ok? Vocês já imaginaram? Gente, eu saio correndo aqui pela minha rua com a bandeira do Brasil, segurando num braço só, gritando livre, livre, livre. Eu não sei se é seguro eu ficar gritando Bolsonaro, né? Então, se bem que as pessoas vão entender que eu tô falando livre de Bolsonaro, é melhor eu gritar Bolsonaro mesmo, pagar para ver. Mas enfim, venham aqui. Acontece que talvez não dê tempo até a convenção de Bolsonaro estar livre, mas o PL pode adiar a data da convenção. O limite máximo, se eu não me engano, é 20 de agosto.
se eu não me engano, o limite máximo para convenção para os partidos baterem o martelo para seus candidatos. E aí, se o Cássio Nunes atrasar nas respostas, o Valdemar da Costa Neto atrasa a convenção até o limite máximo de agosto. E aí podem acontecer duas coisas, tá? A revisão processual pode ser que não dê em nada e mantenha Jair Bolsonaro tanto preso quanto inelegível, mas pode acontecer uma terceira coisa. Pode ser que a revisão dê coluna do meio, eles liberam Bolsonaro, só que Bolsonaro é inelegível. O que seria uma coisa sem pé nem cabeça nessa justiça brasileira, porque senão não tem na lei. Mas como a justiça brasileira hoje, a nossa lei, a gente não sabe nem se é de comer ou de passar no cabelo, pode ser que eles inventem, né? Porque invencionista ali, a criatividade naquele setor lá da administração do país vai a todo vapor. Vamos imaginar que isso aconteça ainda assim, gente. Nosso birulindo da Bolsa Pio solto, livre e podendo falar pelos cotovelos como o Brasil inteiro ao lado de seu filho, Flávio Bolsonaro. Aí eu quero ver esse pessoalzinho de quinta categoria, dos sapatênis, dos não me toques e não me reles, do povinho lá de Minas Gerais, enfiando o dedo no chapéu e rasgando até desestiga. Deixa aí nos comentários para mim o que você acha dessas tais possibilidades. Mas eu, sinceramente, vou dizer a vocês, vou orar dia e noite e agradecer a Deus pelo nome de Jair Bolsonaro nas urnas. E que a gente tenha eleições sem magiquinhas em Bangladesh do Sul. Deixa aí para mim nos comentários o que você acha. Então, sim, existe a possibilidade. E parece que Valdemar da Costa Neto está muito convicto disso. E por que eu disse a vocês que teremos empecilhos pelo caminho? Vocês viram aqui na matéria comigo que o apelo, o recurso foi parar na mão de Nunes Marques. E aí está todo mundo soltando fogos e rojões, dizendo, não, Nunes Marques é nosso. Calma, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, que a mídia do regime já está toda ouriçada para avisar para todo mundo que, olha, não confiem muito em Nunes Marques, não, que ele virou amigo de Lula, tá? Quem disse que não nasce na amizade verdadeira na política? Eu vou te contar uma história. O ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, agora virou amigo do presidente Lula a ponto de os dois dividirem a mesma garrafa de uísque. Foi o ministro quem levou um uísque para uma conversa com o presidente Lula e nessa conversa eles trataram, inclusive, da indicação de um desembargador para o TRF-1. O ministro Cássio Nunes tenta emplacar um juiz que trabalha com ele no gabinete para esta vaga. Nessa conversa, ele aproveitou para informar o presidente Lula que votaria pela inelegibilidade do então governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Era música para os ouvidos do presidente, porque tudo que o governo queria é que o Cláudio Castro deixasse o poder e ficasse inelegível. Afinal, ele é um nome da direita. Também foi o Cássio Nunes quem levou o André Mendonça, outro ministro da cota de Bolsonaro, para uma conversa com o presidente Lula. Ai, Valéria, mas ela é a mídia do regime, o quanto nós podemos acreditar nisso? Senhoras e senhores, se o Cássio Nunes não veio a público para desmentir isso até agora, é porque você pode acreditar, ele está falando a verdade. Mas isso garante que Cássio Nunes vai trair a indicação de Jair Bolsonaro? Não garante. Mas então garante que ele vai votar e honrar Jair Bolsonaro? Não, meu pequeno padawanzinho. Não garante nada. Sabe o que garante? A sua fé, a sua oração, o seu joelho no chão e, se você puder, um jejum. Mas daquele jejum brabo. De abalar as coisas lá embaixo. Certinho? Certinho. E como eu comentei com vocês, o GERP, o Instituto GERP, veio com uma nova pesquisa que testou vários nomes e, no final das contas, o que você precisa saber, logo de spoiler, é que Flávio encerrou a pesquisa com 45% e Lula 42% em eventual segundo turno. Mas outros nomes foram testados, eu vou mostrar para vocês. Olha, Flávio e Lula, Flávio vence. Lula e Michele, Lula vence. Lula e Ronaldo Caiado, Lula vence. Lula e Romeu Zema, Lula vence. Lula e Damares, Lula vence. Lula e Marcos Pontes, Lula vence. Lula e Rogério Marinho, Lula vence. Lula e Renan Santos, Lula dá uma coça. Flávio Bolsonaro e Haddad, Flávio Bolsonaro vence. Flávio e Geraldo Alckmin, Flávio Bolsonaro vence. Parece que os institutos do regime estão apostando todas as suas fichas em Flávio Bolsonaro, que me deixa muito mais tranquila, sinceramente falando. Agora, podem ter certeza, se isto aqui está sendo alardeado por um instituto de pesquisa que a gente sabe que é do sistema, é porque os números são bem melhores para Flávio Bolsonaro. Mas sabe o que o Fábio Weingarten trouxe ontem? É que assim, pelo amor de Deus, o Flávio Bolsonaro precisa começar a fazer campanha. Por quê? Porque eles vão começar a fazer campanha. Eles não começaram nem a colocar a mão direito no bolso para fazer campanha. Porque nada pode ser oficial, né? Até então.
E aí o Fábio está dizendo, pelo amor de Deus, olha, a campanha de Flávio não existe, não tem agenda, não tem comunicação, não tem organização e não tem planejamento, não tem a mínima organicidade que as anteriores tiveram, gerando motivação espontânea. E ainda assim, o oponente não abre vantagem. Logo, o recado é claro, o Brasil quer mudança, Flávio vai para cima. E foi isso que a gente acabou de ver nas pesquisas. Mas daí, nós estamos com probleminhas lá em Minas Gerais, imagino que novidade. A gente está com probleminhas lá em Minas Gerais, né? O Cleitinho soltou o verbo ontem, disse que tem provas e tudo, por isso que eu vou soltar o áudio dele aqui. Mas, gente, foi grave o que o Cleitinho denunciou, olha só. Teve um polícia da minha cidade, me procurou, desesperado. Cleitinho, eu preciso falar com você. Você fala? Foi quinta-feira passada. Não, eu preciso falar pessoalmente. Fala, não tem que ser pessoalmente, Cleitinho. Aí eu cheguei lá em Divinópolis, lá liguei pra ele. O que você quer falar comigo, fulano? Não vou falar o nome dele aqui não, porque vai cagar de medo, né? Não, eu preciso falar com você pessoalmente. Deixa eu falar com você pessoalmente. Peguei, presidente, fui encontrar com ele pessoalmente. Eu tava ali tomando um caldo de feijão ali no São José ali. Ele entrou, chegou lá, buzinou pra mim, senta aqui no carro. Ligou o som na altura danada e tá assim pra mim, Cleitinho, um pessoal aí mandou te dar um recado. Falei, que recado? Pelo amor de Deus, Cleitinho, por que esse som tá alto desse jeito? Não, eu tô com medo de contar pra você. O que é? Nós estamos te oferecendo dinheiro para ver se você desiste. Você manda um recado, eu não vou desistir. Então o recado está dado. Eu quero deixar isso bem claro. E o jogo só está começando, viu, gente? E olha o medo que eu tô de vocês aqui, ó. Olha o medinho que eu tô de vocês, ó. Olha o medo que eu tô, ó. É zero. Então parece que teremos Cleitinho candidato à governança de Minas Gerais. E aí eu fico pensando, gente, quem vai para o Senado em Minas Gerais? Quem? Já que o candidato do presidente Bolsonaro, que era o Caporeso, foi preterido. Mas também, pessoal, com essa nova esperança de Jair Bolsonaro estar nas urnas ou estar pelo menos livre, podendo se comunicar com todo mundo durante a campanha de Flávio, na hora Caporeso é restituído. É ou não é? E já caminhando para o final, eu tenho que falar de economia. Olha só que notícia maravilhosa. O Cláudio Dantas chamou isso de rombo sem fim. E é rombo sem fim mesmo. Você sabe bem que o PT acabou com os Correios, né? Eles estão lá com mais de 2 bilhões de prejuízo. Como que eles resolveram tentar sanar essa situação? Pegando o nosso dinheiro do Banco do Brasil. Cara, esse é o Brasil que nós teremos que administrar daqui para frente, brava gente. É por isso que eu sempre falo para vocês, olha, aprendam a ganhar dinheiro pela internet, porque, acima de qualquer coisa, ganhar dinheiro pela internet, trabalhar pela internet, é o futuro. O mundo está migrando para o mercado digital. E isso, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, vai atingir você e pode atingir também o seu segmento de trabalho. Então, quanto mais cedo você aprender a ganhar dinheiro no digital, mais à frente você estará em caso de qualquer crise. Ah, Valéria, tipo crise, qual crise? Terceira festinha mundial. Ontem vocês viram que acabou o acordo de paz de Donald Trump e o Irã. Acabou, teve bomba para lá até dar com pau, fumaça nunca antes vista em locais do bombardeio. Isso quer dizer que o Estreito de Hormuz pode se transformar novamente num campo de batalha. Isso vai encarecer tudo, combustível, comida, transporte, tudo que você possa imaginar, energia elétrica, tudo que você possa imaginar. Segundo o cenário, caixinhas mágicas, se você não consegue uma grana para zarpar do Brasil agora com o seu trabalho, certamente até outubro você não vai conseguir, principalmente se você é CLT. E acredite, meu pequeno padawanzinho, você vai precisar sair do Brasil se quiser garantir um mínimo de dignidade para sua família. Nem que seja para ir para o Paraguai, que é aqui do lado. E um último cenário que não é tão catastrófico assim, Flávio Bolsonaro ganhando, nós teremos duros meses para frente ainda de janeiro de 2027, para administrar até que consigamos respirar com mais calma. Mas ainda assim você não vai conseguir fugir da tendência mundial que é migrar todo o trabalhador para o digital. Então por que você não aproveita agora que você ainda tem paz, ainda tem segurança para poder investir tempo e se dedicar ao aprendizado? Porque depois que a coisa começar a tiro, porrada e bomba, meu amigo, você não vai ter cabeça para aprender. Então por que você não tenta agora? Geralmente eu aconselho a quem está começando do zero, comece pelo módulo de ganhar dinheiro pela Amazon. É o mais simples e conforme você vai tomando contato com as ferramentas, você vai aprendendo a lidar também com outros segmentos de ganhar dinheiro pela internet. Você pode usar o link que eu deixo na descrição ou no comentário fixado, mas você também pode usar esse QR Code que eu deixo aqui na sua tela, aponta seu celular para cá e aí você vai ser direcionado para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, que é esse moço bonito aqui, e ele vai liberar 3 aulas gratuitas para você. Assiste lá e se fizer sentido, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Senão a gente continua aqui todos os dias a partir das 7 da manhã. Eu encontro você para a gente tomar aquele cafezão e tá com a cabeça na parede juntos, né? Porque motivo não falta.
Não faltam. Combinado? Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, inclusive aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição eu também deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. E aí só nos resta irmos para os comentários. Vamos para as tretas. Quero saber a quantos foi o seu batimento cardíaco depois que você pensou na possibilidade real de encarar o nome de Jair Messias Bolsonaro lá nas urnas. Nas urnas! Vira o lindo da Bolsa Fio. Conta aí pra mim. Beijo no coração. Fui.